Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada. Essa conexão conosco mesmo, essa conexão com os outros à nossa volta e essa conexão com Deus. E sem dúvida nenhuma, nos conectar com os outros, nos conectar conosco mesmo, nos conectar com Deus, a parte da arte, a parte da música é algo essencial. A parte de arte, a parte da música, sem dúvida alguma, nos ajuda nessa conexão, para nós estarmos bem conectados conosco mesmo, conectados com os outros, conectados com Deus. Hoje o nosso tema é música, cérebro e transformação. Então nós vamos conversar com, hoje jovem, mas eu conheço, não sei se adolescente, certeza, não sei se criança, né? Mas eu trabalhei no colégio onde ele estudava e prestava assessoria de marketing, comunicação, eventos lá, e ele já era, na época, um adolescente que se destacava na música, enfim. E hoje nós estamos nos reencontrando aqui no nosso podcast Conexão Alvorada. O nosso convidado é o Eduardo Assad Saão. Ele é maestro, multi-instrumentista, pesquisador, ele é diretor artístico e, acima de tudo, um apaixonado pela música como ferramenta de transformação social. Ele é natural de Londrina. Eduardo é doutorando em cognição musical pela Unesp, mestre em música com especialização em neuroaprendizagem e figura central na cena cultural paranaense. É com grande alegria então que eu recebo Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Alvorada, Eduardo. Muito obrigado, a alegria é toda minha. Padre Jefferson, que honra inenarrável encontrá-lo novamente aqui. E lembrei na hora que eu vi, eu falei, nossa senhora, Padre Jefferson, que coisa linda, muito obrigado e saudações a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Alvorada, é um prazer imenso estar aqui. Aqui, Eduardo, nós, além da rádio, né, nós transmitimos pelo YouTube, pelo Spotify, então o nosso podcast ele alcança hoje, além da rádio, nas 70 cidades do Paraná, aí no sul de São Paulo, no sul do Mato Grosso, pela rádio, mas hoje com o Spotify e com o YouTube nós alcançamos aí uma gama imensa pelo mundo todo, pelos falantes em português, né? Então, às vezes a gente precisa explicar um pouquinho do nosso linguajar, que a gente fala às vezes de Londrina, né? Então, a gente precisa explicar algumas coisas para quem não é daqui da nossa região. Que ótimo. Eduardo, vamos falar um pouquinho da tua história, né? Que começou muito cedo dentro de uma família que valorizava essa sensibilidade, essa escuta. Como foi esse despertar musical? Olha, eu vim de uma família que tinha música no berço desde sempre. A minha bisavó era pianista de profissão mesmo, pianista concertista, era professora de piano. Inclusive eu estudo com os materiais dela até hoje. E é a avó da minha mãe. E, por consequência, a minha avó tocava piano também. A minha mãe cresceu num lar muito musical. E o meu pai é bitomaníaco. A minha avó, por parte de pai, também tocava piano. E tivemos muita música dentro de casa. E eu sempre nasci com esse... Eu nasci, né, e sempre percorri com um pé em cada canoa. Um pé na música clássica, um pé no rock, um pé no blues, um pé no jazz, um pé no samba, um pé na música brasileira como um todo. Enfim, E esse despertar foi muito cedo. Eu comecei a fazer aulas de piano com aproximadamente 6, 7 anos. Aí depois fui me interessando por outros instrumentos, violão, saxofone, contrabaixo elétrico, contrabaixo acústico, flauta. Fui me interessando, sendo curioso atrás de vários instrumentos e assim, hoje me considero multi-instrumentista porque eu estudo cada um desses instrumentos propriamente. E claro, a gente precisa para orquestração, para
para a parte de arranjo, entender o máximo possível, né, para a parte de regência, entender o máximo possível como funciona cada instrumento. E esse despertar veio logo cedo, com todo mundo da família me entregando música nesse sentido, né, mostrando o que escutava. Então eu gostava muito de Beatles, gostava muito de Villa-Lobos, gostava muito de Beethoven, gostava muito de Rolling Stones, por exemplo, né? Enfim, mas foi isso. A partir daí foi como um foguete. Era um berço com muitas possibilidades. Não tinha um único tipo de música, nem um único estilo, né? Exatamente. Realmente muitos estilos que fizeram com que você tivesse hoje uma ampla. Inclusive, gente, o Eduardo esse ano comandou aí, ele foi o diretor artístico do Festival Internacional de Música de Londrina. Então, de fato, toda essa experiência desde a infância fez com que ele chegasse hoje aí a comandar esse nosso festival internacional, que é referência aí no mundo todo. Eduardo, a sua formação aí que você disse, né, em piano, violão, contrabaixo, saxofone, tantas áreas aí que você comentou, né, da neurociência, da educação. Em que momento que você percebeu que você queria unir arte com ciência? A partir do momento que eu percebi que a arte é ciência e a ciência também é arte. Existe uma dicotomia imaginária de separação entre a arte e a ciência. E eu acredito que são coisas absolutamente complementares e indissociáveis. Dentro do que nós consideramos arte, nós temos o poder de não só ajudar a cura, mas como também de entender determinados mecanismos de emoção, de como os nossos pensamentos, como o nosso processamento cognitivo é construído única e exclusivamente através da percepção da música. Então, veja, o que é a cognição musical especificamente? São todas os percursos pelo qual o cérebro passa na interpretação, na escuta, na prática musical. Então, quando nós estamos escutando música, quais são as áreas do cérebro que estão ativas? É a área da nossa emoção? É a área do nosso planejamento estratégico? É a área da linguagem? É a área da matemática, certo? E conforme esses estudos avançam, a gente percebe que cada vez mais nós temos uma polivalência de várias áreas. E então a música é a menina dos olhos para estudar tudo isso. E justamente por isso que é tão fascinante. Eu sou um assíduo admirador da neurociência, porque ela consegue explicar para nós em detalhes. E é claro que a gente está muito longe de ter uma compreensão exata, né? Porque todos os tipos de mapeamento neural ainda são generalistas, digamos assim, né? A gente não tem como associar causa e efeito, né? Se você escutar Beethoven tantas vezes por semana, você vai ter um enriquecimento cerebral. Se você estudar piano tantos anos, você... Não, porque cada organismo reage de uma maneira, mas a gente consegue ver um avanço no sentido de apontar para benefícios do aprendizado musical, da educação musical, benefícios que vão permear a vida toda da pessoa, e diferenças estruturais e funcionais no cérebro. E é por isso que a música, no caso a arte e a ciência, são indissociáveis, uma leva a outra sempre. Eduardo, eu sou ignorante no assunto, mas eu posso opinar, e você me corrija. Alguns tipos de música que hoje são executadas no mundo atual, elas não só emburrecem as pessoas, como elas fazem muito mal para as pessoas. Isso. A gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com o termo emburrecer, porque, claro, né? A música ela não é capaz de emburrecer a pessoa. Entretanto, existem alguns tipos de música, e é claro, dependendo da função da música, porque tem a música para o entretenimento, tem a música para adoração, tem a música para contemplação, tem a música
para autorreflexão. Então são vários estilos musicais diferentes. Como eu disse, entretanto, existem alguns estilos específicos que são única e exclusivamente criados para a venda e a viralização. A venda e a viralização, para que aconteça de uma maneira fluida, ela precisa ser altamente digerível. Para que ela seja digerível, ela tem que ser de fácil entendimento. O que isso causa? O produtor dessa música vai acabar por transformar ela em algo mais simples possível. Poucos acordes, a mesma batida do começo ao fim, pouca variação de melodia e letra, variação temática que a gente chama. Então, quanto mais simples, mais chiclete ela pode ser, mais rápida ela vai ser consumida e mais rápida, logicamente, ela vai ser descartada. E é aí que entra o perigo. Porque quanto mais a gente tem esse tipo de condensamento do material musical, quanto mais nós temos essa atrofia das possibilidades musicais, e aí eu não quero dizer que quanto mais simples, pior, pelo contrário, simples é muito diferente de simplório. O que eu quero dizer é, quanto mais a gente atrofia a criatividade, mais a gente vai ficar refém dessas mesmices musicais e menos nós desafiaremos o nosso cérebro no sentido de entregar uma coisa nova, entregar uma coisa aleatória, entregar uma coisa que faça o nosso cérebro questionar, certo? Porque a música que ela é capaz de atrofiar o nosso cérebro daí é uma música muito simples. Você não precisa se esforçar para ouvir. E não que seja uma tarefa esforçosa, mas ouvir uma coisa nova, entender por que ela foi composta, uma letra que te faça pensar, uma reflexão daquele artista, uma estrutura de composição, um arranjo bacana. Isso tudo faz com que você se interesse cada vez mais. E essa escuta ativa faz com que o nosso cérebro tenha funções completamente diferentes. A escuta por si inativa, que é a escuta passiva, digamos, ela tem que ser simples o suficiente para não atrapalhar o seu pensamento, para não atrapalhar algo que você, por exemplo, esteja fazendo, ou eu só quero dançar aquilo e coloco esse tipo de música, tudo bem. Mas a gente tem que sempre se atentar que se nós só ficarmos nessa mesmice musical, aí que entra a capacidade do emburrecimento, com muitas aspas, né? Mas é o brain rot que a gente chama, né? Que foi a palavra do século agora, a palavra do ano agora, no ano passado, que é essa atrofia cerebral. A gente blinda o nosso cérebro para a inovação, e isso é péssimo. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você que está nos acompanhando no Conexão Alvorada, hoje o nosso tema música, cérebro e transformação, nós estamos acompanhando aqui com o músico Eduardo Assad Saão. Ele é maestro, pesquisador e o diretor artístico do Festival Internacional de Música de Londrina. Eduardo, conta um pouquinho para nós aí da sua trajetória no exterior, a sua experiência, você que recentemente ficou um tempo no exterior, o que você foi fazer, o que você estudou, pesquisou, enfim, como foi a sua experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei 6 meses na Holanda como parte do doutorado
E dentro do doutorado eu tive a possibilidade de prestar uma bolsa, o processo seletivo para receber uma bolsa de estudos, e consegui essa bolsa. Passei em primeiro lugar na Holanda, que é onde tem um dos centros de cognição muito reconhecidos da Europa, da Universidade de Tilburg. Tilburg é uma cidade que fica muito próxima de Amsterdã, a 40 minutos de Amsterdã, na província de Brabante do Norte. Nessa universidade, nós tínhamos o Departamento de Ciências Cognitivas e Inteligência Artificial, que era onde eles tinham os Neurolabs, que são laboratórios da mente. Ou seja, laboratórios que você pode pesquisar diferentes efeitos, tanto da linguagem, quanto da música, quanto de diversas áreas interdisciplinares no cérebro. Então, é uma forma de enxergar o cérebro mais de perto, estudar a fundo os efeitos específicos dessas diferentes áreas. E foi uma experiência fascinante, porque não só pela própria estrutura da universidade, que é uma coisa que a gente não vê aqui, como você ter um laboratório de eletroencefalografia, ter máquinas de ressonância magnética. Por exemplo, na própria Holanda, nós temos um instituto onde tem um laboratório de magnetoencefalografia, que é para você mapear o cérebro, que é um equipamento caríssimo, e você tem isso voltado para pesquisa. Então é um investimento massivo dentro da educação e da pesquisa, que muito infelizmente aqui a gente ainda anda a curtos passos. Lá na Holanda eu tive a oportunidade de viver, né, como um cidadão, e você percebe que as coisas funcionam de maneira completamente diferente, e como a música é valorizada desde pequeno. A educação musical é parte do currículo, ela é necessária. O canto coral é parte da educação básica. Todas as crianças têm música desde muito cedo. Em ser tendo música desde muito cedo, quando você chegar com 17, 18 anos, que é a hora que você vai pensar no ensino superior, você já vai ter toda uma vivência dentro da música. E os estudos apontam que com essa vivência você vai reestruturar totalmente o seu cérebro. Totalmente. E não é só a parte funcional e estrutural. É a parte social também. É a parte de saber trabalhar em equipe. É a parte de saber que o seu silêncio pode começar quando termina o do outro. É a parte de saber quando que o outro pode tocar. É a parte de saber qual momento que eu devo entrar, que a minha parte ali é necessária, que eu sou tão necessário quanto o meu amigo, que o meu amigo é tão necessário quanto eu. Então existe esse sentimento de pertencimento da comunidade como um todo, quando se tem música desde cedo. E isso talvez que tenha me impactado bastante, assim, foi essa percepção da realidade, onde você consegue, como cidadão, ter uma educação de qualidade, ter música de qualidade acessível, espetáculos musicais acessíveis, muitos gratuitos. Então é uma coisa que a gente ainda tem bastante diferença, a gente tem muito a aprender com eles, mas também eles também têm muito a aprender com a gente, né? Eles gostam de estudantes brasileiros, como o próprio departamento me falou, porque a gente faz milagre com o que a gente tem, né? Quando a gente fala às vezes da realidade da universidade brasileira, o quão aquém ela está da universidade europeia, por exemplo, eles ficam chocados, e a gente mostra isso trabalhando, né? Então eles ficam fascinados assim, com a nossa gana, por isso que eles gostam muito dos estudantes brasileiros, o que é fantástico. Mas foi uma experiência assim, de mudança de vida mesmo, life changing total. E foi nessa mesma oportunidade que você esteve em Viena participando do curso de regência com o Johannes Wildner? Não. O curso de regência eu fiz em 2018. 2018 para 2019, que foi uma temporada, eu recebi uma meia bolsa para conseguir reger na época, que era um curso como aluno ativo. E eu era o único brasileiro, e foi assim, muito bacana. É uma experiência fantástica, porque Viena é a capital
do que a gente chama de música erudita, música de concerto, é onde os compositores faziam a sua carreira. Então, desde Vivaldi vindo da Itália, até, por exemplo, Mozart vindo da Áustria, vindo de Salzburgo, ia para Viena, Mozart do interior da Áustria, né? Beethoven vindo da Alemanha para Viena. Então é uma capital que respira música. E nessa oportunidade a gente teve assim, um episódio fantástico, que a gente foi ver aonde estreou-se a 8ª Sinfonia de Beethoven. E aí, assim, arrepia, né? Você vê você imagina aquele salão completamente lotado, Beethoven quase surdo, quase praticamente, né, surdo por completo, e vendo aquela sala lotada, não só com a aristocracia, mas também com o povo, né? Mostrando que a música não era só algo para as classes dominantes, para a aristocracia, para o clero, e sim para todos, né? Enfim, foi uma experiência fantástica. Fora, claro, o aprendizado que a gente tem estando com uma sala. Na minha sala tinha um francês, tinha um russo, tinha um mexicano, um alemão, um austríaco. Então, esse contato com diferentes músicos foi muito engrandecedor. E é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, com certeza. Partindo aí desse ponto de vista da música para todos, você defende muito que a música não é um luxo, né? Mas que a música, ela é uma necessidade. É uma necessidade a partir da sua pesquisa, a partir da sua pesquisa em cognição musical. Por que você defende isso, dessa música ser uma necessidade para todos? A música, além de ser um veículo de transformação social, ela é um alimento. É um alimento diferente do nosso arroz e feijão, que alimenta fisiologicamente, mas a música alimenta a alma. É uma forma de conexão com o que eu considero ser o mais próximo que a gente consegue chegar do que seria o divino. Essa conexão que nós temos com a arte, música, é capaz de transformar totalmente lares, escolas, projetos sociais, comunidades, sejam elas quais forem, acadêmicas, religiosas, comunidades sociais. E é um direito de todo cidadão ter contato com essa arte. A gente acha, e vendo muito, ouvindo muitos relatos e vendo muito essa imagem que a gente tem, por exemplo, da música erudita mesmo, como se fosse uma coisa distante, né? Como se fosse uma coisa voltada para a elite intelectual, ou seja, não, esse tipo de música não é para mim. Mentira, isso é um absurdo. Esse tipo de música é para todo mundo, e você não precisa ter nenhum tipo de formação para gostar daquilo, certo? Só que essa barreira social, ela acaba sendo intransponível dependendo de como essa música é divulgada, de como essa música é aplicada. E aí você coloca uma orquestra dentro de um teatro e cobra muito caro para entrar, as pessoas não têm acesso. Só que se você coloca um projeto social, como a gente tem vários aqui em Londrina mesmo, o próprio Festival Internacional de Música de Londrina, que faz essa parceria com os projetos sociais do Brasil inteiro, né? Da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e através desses projetos essas crianças têm essas vivências musicais desde pequenas. A partir disso elas vão começar a desconstruir essa imagem de que a música clássica é única e exclusivamente para pessoas elitizadas. E isso vai ser um veículo de ascensão social. A música vai ser um veículo de ascensão social. E, valorizando a arte, todo mundo tem a ganhar. Absolutamente todo mundo tem a ganhar. Eu sou um entusiasta do pensamento de que a gente deve acabar com esse tipo de barreira entre
gêneros musicais, entre estilos musicais. O rock não conversa com a música clássica, o jazz não conversa com o country, o MPB não conversa com o funk. Não. A gente tem diálogo em todos os gêneros possíveis. E você pode gostar de vários de uma vez. Você não precisa gostar necessariamente só de música clássica, só de blues ou só de samba. A gente tem um cardápio variadíssimo, vasto de estilos e elementos musicais. Se você entrar no meu Spotify, nossa senhora, assim, é de tudo. Tem literalmente de tudo ali. Porque eu gosto de cada gênero musical, tem uma coisa que eu vou gostar, entende? Que eu vou pelo menos admirar. Posso não escutar todos os dias, ser o meu gênero preferido, mas eu vou respeitar, né? Eu vou saber escutar aquilo e saber tirar alguma coisa boa daquilo. E aí, claro, dentro das suas preferências, você vai atender a um concerto específico de Beethoven. Se você gostar de Beethoven, você vai a um show do Tiaguinho do samba, se você quiser. Enfim, aí entra o seu gosto pessoal. Mas a música é um veículo de transformação social e, repito, ela deve ser alimento à mesa, assim como tudo o que o ser humano tem direito, dentro da Constituição, dentro de ser humano. A música é um direito. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando o podcast Conexão Alvorada. Esse podcast aí nos traz essa possibilidade de perceber que para nós nos conectarmos bem conosco mesmo, nos conectarmos bem com os outros e principalmente nos conectarmos bem com Deus, a música pode ser esse caminho de conexão, esse caminho que nos ajuda de fato a ter uma excelente conexão com Deus. Eduardo, você, com a sua experiência, aí você acredita que é possível transformar o cérebro e o comportamento das crianças. Existem experiências aí que já te marcaram nesse sentido? Pessoais e também com certeza, científicas. Com certeza. Bom, pessoais, desde muito cedo, desde que eu me lembro por gente, eu sou um apaixonado por música e ela está presente em tudo que eu fazia sempre e acabou moldando a minha vida toda. As minhas amizades, as relações que eu tenho até hoje, os gêneros musicais, essas oportunidades, as pessoas que eu conheço, o círculo de amigos, o círculo social, toda a parte profissional, tudo foi moldada em volta da música. E para as crianças que têm contato com isso desde muito cedo, não é diferente. Como eu disse, uma criança que tem a possibilidade da educação musical dentro do ensino básico, ela vai crescer totalmente diferente de uma criança que não tem esse acesso. Esse lado positivo, quando bem administrado, porque também tem o lado negativo, tem o lado do trauma, por exemplo, de você tocar em uma orquestra quando criança e ter um maestro carrasco e falar que você não tem talento, entende? Existe esse trauma também, né? Mas se é uma ação de educação musical voltada para o lado cidadão, essa criança vai se transformar totalmente. E aí, não só falando da parte social, como foi a parte que me acometeu, mas da parte neurológica.
existe um termo dentro da neurociência que se chama de neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de neurogênese, a nossa capacidade de criar novas conexões sinápticas, criar novos tecidos neurais. E dentro dessa criação existe lados específicos, pontos específicos do cérebro. Eu estou tentando deixar da maneira mais clara possível para não ficar entrando em muitos termos técnicos, mas existem partes específicas que são responsáveis por determinadas ações do ser humano. Então, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, ela é responsável pela nossa capacidade de ponderamento, de equilíbrio, de decisão, pelas nossas funções executivas. Ou seja, são capacidades de alta ordem, do pensamento lógico. Existem estudos que apontam que o estudo da música, quando criança, por determinado tempo, e aí existem vários tipos de estudos, que podem haver transferência de conhecimento para essas áreas. Ou seja, estudar música faz com que você tenha uma capacidade de raciocínio e ou de processamento cognitivo mais aprimorada. Só que também a gente não pode pensar na música como um instrumento utilitário. Eu vou ensinar música, ou eu vou colocar o meu filho para aprender música porque ele vai ficar melhor em matemática. Não é exatamente assim que funciona. Mas há de se aprender música, pela arte, pelo contato com o material musical, a história daquele compositor, a história daquele determinado estilo musical. Então ele vai entender de história, ele vai entender de onde veio, da geografia da coisa, ele vai entender das relações matemáticas, por exemplo, de um compasso binário, ternário. Ele vai entender o que é uma partitura, de onde o compositor veio, por que ele compôs aquilo. Então, a partir dessa relação multiplataforma e multitemática, a criança vai adentrando a um aprofundamento da autorreflexão, que é ouvir música pela música. E é através dela que nós conseguimos acessar determinados compartimentos do nosso cérebro. E aí, quando eu falo alma, eu quero dizer lá dentro do cérebro mesmo. Determinados compartimentos que nenhum outro tipo de arte vai conseguir acessar. E isso é o mais interessante. Essa, entre aspas, exclusividade que a música tem, e não é à toa que é a forma de arte mais propagada, mais consumida, né, e mais debatida no mundo inteiro. Eduardo, justamente essa é uma questão, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, o cenário atual, tudo muito rápido, né? Se consome tudo muito rápido, e as crianças estão expostas a isso, né? As crianças hoje totalmente digitais, com acesso à tela o tempo todo, e também nesse acesso à tela, não só a vídeos, mas também a música, né? Uhum. E dentro da música tem muito lixo musical ali contido, né? Uhum. Os pais que estão nos ouvindo, né? Como que eles podem fazer com que esse lixo musical, né, seja feito um filtro para que tudo isso também não faça mal para a criança? Uhum. Existia um ditado que um maestro que eu tive, e maestro italiano, sempre falou para mim, que era: não existe música boa ou música ruim, existe música bem feita e música mal feita. Isso independente do gênero musical. Para os pais que agora enfrentam o desafio das telas e que percebem que a capacidade de concentração tem diminuído cada vez mais, é a hora da reviravolta. Porque se nós perdermos essa geração, as próximas serão tão ou mais danificadas. O excesso de telas, o excesso de tecnologia, o excesso de urgência de tudo
e a facilidade que as telas nos trouxeram fazem com que nós acabemos com a nossa capacidade de concentração, foco e, consequentemente, paciência. E aí é onde eu entro. Papais e mamães, invistam na música para os seus filhos. A música é um veículo para que eles aprendam disciplina e paciência, no sentido de você precisa passar por todas as fases para chegar aonde você quer. Se você entra em uma aula de piano querendo tocar a sua primeira peça na primeira semana, você vai se frustrar. E é isso que as crianças de hoje não estão entendendo, que é um processo que demora. Você precisa ter paciência, primeiro uma mão, depois a outra mão, depois junta as duas mãos. Aprende a ler a partitura, aprende a interpretar a partitura. Então, isso é um processo de anos, que muitas vezes acaba sendo suprimido ou deixado de lado todo o processo por essa necessidade da urgência, essa necessidade de aqui e agora. Ah, mas eu quero para hoje. Não, você precisa esperar, você precisa sentar lá na cadeira e estudar. Caso contrário, você não terá êxito. Isso vale para qualquer coisa da vida. A música é apenas como eu disse, um veículo para você aprender, para você conseguir ensinar isso. Só que as crianças não estão mais tendo isso em nenhuma outra área. É tudo muito rápido. Para você pesquisar as coisas, você não precisa mais abrir um livro e achar aquilo e fazer a sua interpretação e fazer o seu resumo, fazer a sua síntese. Você basicamente digita lá no ChatGPT, ele vai dar o resumo para você. E a capacidade de síntese? E a nossa capacidade de simplesmente ler um texto e saber resumir aquele texto? Então, isso tudo está se perdendo. E eu volto para o termo que eu havia falado anteriormente, que é o brain rot, que é essa atrofia cerebral, esse apodrecimento, que é um nome forte nesse sentido, mas que ele efetivamente acontece. Se nós terceirizamos o nosso cérebro para a máquina, nós tornamos o cérebro inutilizado. Em se tornando inutilizado, ele fica ineficiente. Ele vai atrofiar os circuitos e desligar. Essa parte aqui não estou usando. E aí é claro que por um movimento específico que é como que a gente pode dizer isso de uma maneira um pouco mais acessível, eu vou deixar com que o meu cérebro trabalhe em prol de algo que tem alguém fazendo. Então ele simplesmente vai desligar a parte que eu não estou usando para maior eficiência do próprio cérebro. Então ele desliga, olha, essa parte que eu não estou usando, eu vou realocar para outra parte aqui. E é assim que você vai atrofiando. O problema de hoje é que as crianças acabam usando a tela muito mais horas por dia do que o bom senso permite. Ou seja, 1 hora por dia, vai lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia, não. 8, 10 horas de tela. E os pais acabam não sabendo o que fazer. A música é uma alternativa para sair dessa tela e aprender a se concentrar em algo a curto e a longo prazo. Porque em breve, se nós não tivermos essa capacidade de concentração e a capacidade de foco, que para o próprio ser humano sem telas já é pequena, nós entraremos no entrave que nós não conseguiremos mais absorver e reter nenhum tipo de conteúdo. E aí onde mora o emburrecimento. Nós ficaremos seres acéfalos.
A gente vai terceirizar tudo para a máquina e não vai precisar fazer nada. Só vai precisar dar ordem. Isso é péssimo para o cérebro e para a sociedade. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Nós estamos acompanhando no nosso podcast Conexão Alvorada hoje nosso entrevistado Eduardo Assad Saão, que é o atual diretor artístico do Festival Internacional de Música de Londrina. E falando do festival, Eduardo, o festival faz parte da sua vida, da sua história desde cedo, não é? Conta um pouquinho para nós o que o festival representa para você e como foi isso de estar à frente como diretor artístico. Bom, começando pela última pergunta, é uma honra muito grande. Foi uma grande honra. E nessa 45ª edição, que celebra os 45 anos do festival, então é desde 1980, eu pude, pela primeira vez, atuar como diretor artístico como forma de perpetuar e ser um dos agentes transformadores, assim como foram Marco Antônio de Almeida, assim como foram Norton Morozowski, o maestro, assim como foram Ileia Ferraz, Valquíria Ferraz, a Magali Kleber, que hoje é minha parceira, que foi minha grande tutora, minha grande professora. Ela é uma entidade dentro da educação musical e hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ela, fui aluno dela e hoje é uma parceira de trabalho. Então, o que eu quero dizer com honra é justamente ter essa missão de levar a música para o máximo de pessoas possível. E conforme o que eu tinha dito no começo, da gente dirimir, a gente abaixar esses muros, quebrar esses muros entre gêneros musicais, né? É um festival só de música clássica? Não. É um festival de todas as músicas. Então a gente tem música brasileira, nós temos música clássica, música de concerto, temos ópera, temos choro, temos música instrumental, temos jazz, temos rock, e é isso que é o mais rico. Eu fui aluno do festival desde pequenininho, participava das oficinas e aí eu fiz de tudo. Fiz big band, fiz piano, fiz regência, e foi no festival que eu tive a oportunidade de entrar em contato com maestros de renome internacional, de professores de renome internacional, que a gente não tinha contato, né? A não ser que você fosse para São Paulo para ter aula enfim, que depois eu tive o acesso me mudando para São Paulo, e fui morar em São Paulo para fazer o mestrado e tudo mais, e aí tive contato com maestros do Brasil, de fora, mas em Londrina a gente não tinha isso, e o festival entregava essa oportunidade, essa oportunidade de convivência entre músicos, de você estar dentro de uma prática de big band e estar ouvindo ali a turma do samba e do choro e se apaixonar por aquela sonoridade. É a oportunidade do aluno que está estudando clarinete de poder tocar, que está estudando clarinete numa orquestra, por exemplo, de poder tocar numa roda de choro, de poder entender o sotaque do choro da música brasileira. Então, a riqueza que isso proporciona é imensurável, padre. E é justamente por isso que eu recebi com muita honra esse convite e eu levarei o festival até onde eu puder, claro, até onde me conceber eu levarei o festival para de volta desse patamar que era um dos maiores da rota do Brasil. Depois da pandemia, a gente teve uma queda em todos os festivais. No geral, o setor da cultura acabou sofrendo muito, né, pelas apresentações ao vivo, pelas próprias salas de aula
Eram ambientes de muita aglomeração, né? As próprias orquestras, muita gente junta, os públicos de shows, muita gente. E a gente sentiu muito isso. E o festival acabou ficando muito menor. E agora, do ano passado para cá, ele voltou a ter a pujança de sempre. De estar mais próximo do público, de estar de volta no Lago, de estar de volta na Concha Acústica, no Teatro Ouro Verde, na Associação Médica, no Colégio Champagnat. E, claro, não só em Londrina, mas em Arapongas também, no Teatro de Arapongas, na Feira de Arapongas, nas ruas. Então é um festival que chega próximo ao público, né? Que torna essa música acessível, e essa é a nossa missão. E quais têm sido os maiores desafios para manter viva a chama da música nesse tempo aí de escassez de recurso, mudança cultural profunda? Como que tem sido esse trabalho? É uma excelente pergunta. Tem sido bastante árduo e trabalhoso no bom sentido. A gente vê um cenário onde, como o senhor disse, existe uma escassez de recurso, existe uma diminuição do investimento na cultura. Mas depois da pandemia, a gente percebeu o quanto a cultura é necessária, o quanto aquele livro tanto te fez bem, o quanto aquela música mudou o seu estado de espírito naquele dia, o quanto um filme foi necessário para que você não pensasse mais na realidade, ou que você refletisse sobre a sua própria realidade, o quanto aquela série foi impactante para você. Então, veja quantas formas de arte a gente tem aqui, e a gente começou a prestar atenção um pouco mais nos agentes dessa arte. Quem são os atores, os músicos, os diretores, os roteiristas, os escritores, os diretores de cinema? Existe um universo por trás da música, por trás da arte. E aí, falando da minha área, especificamente da música, que muitas vezes não estão aos olhos de quem vê. Entretanto, para que um espetáculo aconteça, é necessária uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar também. Para isso, a gente precisa de recurso para pagar dignamente esses profissionais, para que isso possa ser acessível para as pessoas, para que a gente não precise cobrar muito caro no ingresso, para que a gente tenha espetáculos gratuitos nas praças, nos teatros, para que as pessoas dos bairros distantes não tenham que se locomover até o teatro, às vezes 30, 40 quilômetros, para conseguir assistir a um concerto, para que a gente consiga levar esse concerto para as pessoas, né? Como a gente vê em vários projetos, como o Festival de Música de Londrina. Então, é um tempo de escassez de recurso, mas que eu acredito que exista uma valorização do profissional da arte, exista uma valorização da arte em si como veículo de transformação social, e isso tanto para o poder público quanto para as próprias empresas é algo chamativo, porque hoje em dia nós temos a missão da responsabilidade social, nós temos a missão da responsabilidade ambiental, a missão da sustentabilidade, e todo esse entorno faz parte disso. As empresas querem estar juntas. Então a gente tem patrocínio de empresas, de instituições, nos concertos, nos shows, nas propostas que a gente tem, tanto artísticas quanto, por exemplo, das orquestras sociais. Então a gente vê que as empresas estão conosco nisso, e isso é uma injeção de ânimo, faz a gente querer entregar mais e enxergar cada vez uma possibilidade maior de integração entre música e sociedade. Que maravilha. Na sua vida pessoal também, Eduardo, você integra a banda Senhor Bonifácio, e você ali, vocês não têm medo de cruzar os gêneros, né? Tem tanto o erudito quanto o popular, de maneira natural. Como tem sido a sua experiência ali? Eu não gosto muito da distinção
entre erudito e popular. Eu acho que esse nome, erudito, ele caracteriza algo que está inatingível a determinados ouvidos, certo? Então, é uma categorização de escuta que você precisa de certa erudição, ou que carece de certa erudição. E a música de concerto nem sempre foi assim. A gente chama Mozart de erudito. Existem várias obras de Mozart que foram concebidas para o povo. A música de Bach nem sempre tinha o cunho erudito. Então, a gente acaba levando ou rotulando determinado tipo de música conforme o seu público espera que seja. Eu tenho um contexto erudito para assistir a um concerto, certo? Então eu tenho um ritual. Esse ritual, todo mundo entra no teatro, você se veste melhor para ir no teatro, né? Porque é um evento. Então, existem critérios ali que podem ser considerados uma forma de erudição, mas a música em si, ela não tem que ter isso, ela não tem que ter essa divisão. E eu passeio por esses âmbitos justamente porque eu acredito que não exista barreira entre eles. A gente pode transformar o que é popular em erudito também. Existem músicas populares, instrumentais, que são tão ou mais complexas ou mais eruditas do que a música que a gente fala de música erudita, música clássica, né? Então, eu sou um entusiasta nesse ponto e eu acredito que essa distinção, essa dicotomia entre popular e erudito seja uma coisa totalmente antiquada. E é por isso que eu chamo de música de concerto ou acabo dando outro nome. E tudo bem você caracterizar a música erudita como uma música escrita, por exemplo, a música que foi composta, escrita em partitura, a música registrada em partitura de determinado século a determinado século, porque imagina, eu estou chamando de popular o jazz, o rock, o MPB, o choro, a música celta. Eu estou chamando assim, uma gama muito diferente, o metal, né? A música gospel, eu estou chamando tudo isso aqui de popular. Entretanto, se eu for pegar o ramo do erudito, eu vou estar colocando Beethoven, Shostakovich, Stockhausen, Mozart, Debussy, Ravel, Brahms, Schumann, todo mundo dentro desse mesmo saco. São gêneros muito diferentes que tem aqui dentro. E outros que são um pouco mais populares, outros que têm uma pegada mais operística, uma pegada menos popular, uma pegada mais erudita. Então, veja que a gente caracteriza erudito como tudo isso aqui, mas tem muita diferença, né? Então, é uma generalização que acaba sendo nociva, porque você chamar isso aqui de música erudita, você acaba por excluir a possibilidade daquilo ser algo para ser popular também. Um exemplo. Agora, essa semana, em um show do Coldplay, em uma temporada de shows do Coldplay, Coldplay é uma das maiores bandas do mundo hoje, se não for a maior, que faz uma música voltada para o grande público, e isso é fantástico, eles têm composições muito interessantes. E quem fez parte do show do Coldplay foi o Gustavo Dudamel, que é um dos grandes regentes de hoje, um dos grandes maestros que o mundo tem hoje, com a Simón Bolívar Orquestra, que é uma orquestra de um projeto específico da Venezuela de educação musical, uma orquestra enorme, tocando Beethoven para um estádio com 60 mil pessoas.
Isso é genial. Então, o Beethoven, ele é popular ou ele é o erudito? Entende? Então, é aí que entra a coisa. E essa distinção de que eu escuto música erudita, ou seja, eu escuto a música que eu tenho, e é claro, existem alguns compositores aqui que você, tendo uma orientação, você vai saber identificar melhor determinados tipos de exposição temática, determinados tipos de intenções que o compositor gostaria de dar na sua composição. Entretanto, não vai transformar em algo inacessível. Assim como você consegue escutar jazz sem necessariamente entender de harmonia. E gostar, certo? Então, é essa distinção essa barreira que eu derrubo. E por isso eu consigo fazer espetáculos que unem Beatles e orquestra. Eu escrevo para orquestra as obras dos Beatles. E loto o teatro. Isso que é o legal. Que maravilha. Papo bom passa rápido, né, gente? Tivemos uma grande aula musical hoje. Eduardo, nesse último minutinho aí do nosso podcast, deixa uma mensagem, uma esperança sobre a cultura musical, o que você vê para o futuro de Londrina, do norte do Paraná, do Brasil. Eu vejo com muita esperança. E é essa esperança que me move hoje. Eu gostaria de deixar a mensagem para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos telespectadores aqui da Rádio Alvorada. Invistam e valorizem a cultura. A cultura é um instrumento de transformação social, seja através da música, da dança, do teatro, do cinema. As formas de arte hoje são forças motrizes contra qualquer tipo de ignorância que nós temos nas diversas áreas do mundo, do conhecimento. Através da arte, a gente consegue mudar o mundo para melhor. Então, invista em cultura. Coloque os seus filhos em aulas de arte, aula de música, aula de teatro, aula de dança. Você estará fazendo um bem assim, não só para sua família, não só para a sua comunidade, mas para a sociedade como um todo. Uma sociedade com mais cultura é uma sociedade muito mais coesa e também muito mais feliz. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Eduardo, e aqui quem participa do nosso podcast leva um pote da Sávio Sorvetes, que você que também é londrinense conhece a tradição da Sávio Sorvetes, está desde 1949 conosco aqui em Londrina e eles estão lançando novos sabores. Esse que veio hoje para você é o creme de avelã gianduia, o sorvete sabor chocolate com recheio sabor gianduia, são os sorvetes premium que eles estão lançando. Então você leva para casa hoje para degustar o pote da Sávio Sorvetes. Muito obrigado, que coisa mais maravilhosa. Creme de avelã, eu sou fã da Sávio desde quando eu era pequenininho. Sempre fui tomar sorvete, meu pai sempre me levava lá, desde quando eu tinha 2 anos. Sávio sempre comigo. Muito obrigado, Sávio. Muito obrigado, Padre Jefferson e Rádio Alvorada. É um prazer imenso. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no nosso podcast. Que Deus continue abençoando sua brilhante carreira. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast Conexão Alvorada. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Te espero. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.